graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, preciosas irmãs. Desejo saúde, desejo força para cada um de vocês. Que Deus te ajuda você vencer cada obstáculo da vida, cada armadilha que Satanás ele arma para você, que Deus o livra. Deus traz livramento para você, para a sua família, livra você daquilo que a medicina abre mão, como Pilato, que às vezes a medicina lava a mão, nem Pilato lavou. Essa é a hora que Deus pega a causa, que Deus pega aquela causa desprezada, aquele paciente desprezado que a medicina fala que não tem mais saída. Aí é que entra Deus e Deus trabalha. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus não. Deus nunca desengana. Deus sempre, ele dá a palavra por último. A medicina dá a palavra, não tem mais jeito. Mas ainda nós temos que esperar a decisão de Deus, porque a medicina não dá a decisão final. Quem dá a decisão final é o juiz, e o juiz é Deus. O que eu queria falar pela graça de Deus, Deus dando permissão, é sobre o Salmo 91. O Salmo 91, interessante que o Salmo 90 fala que o tempo de vida do homem, tempo de vida humano, é de 70 anos. Passando disso, é muito infarto e cansaço. O Salmo 91, que é depois do Salmo 90, quando ele fala que o tempo do homem, da vida, é 70 anos, aí vem o Salmo 91, fala mais, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. Mas o Salmo 91, ele é uma promessa, mas é uma promessa para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. E quem que é o esconderijo dele? Jesus. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Deus se esconde em Jesus. Por isso que os fariseus, saduceus, sacerdotes, não conseguiram ver Deus em Jesus. E Deus estava em Jesus, porque a Bíblia fala, Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo com ele mesmo. Deus estava em Jesus. Jesus era o corpo e Deus era o Espírito que agia dentro daquele corpo. O Salmo 91 é uma promessa, e uma promessa muito grande. Mas não é para todo mundo, não. Não é uma promessa universal. Não é uma promessa para toda pessoa. É uma promessa para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que por um Espírito todos nós somos membros do corpo de Jesus. Então, o Jesus, ele é o corpo e nós somos membros desse corpo. É interessante, irmã, é a gente ver o que o irmão Branda fala sobre isso. O irmão Branda diz que Deus não vê nós. Deus não vê eu, Deus não vê você. Deus vê Jesus. Ele nunca viu nós, porque nós estamos dentro de Jesus. Se você vai numa casa e a família está dentro da casa, você não vê a família, você vê a casa.
mas você não vê a família que mora dentro da casa. Assim também você vê Jesus, mas você não vê quem mora em Jesus. Mombrana diz que Deus não vê nós, Deus vê Jesus. E o Mombrana, para ajudar nós nessa caminhada, nessa linha de pensamento, ele disse assim que um filho foi ser levado na igreja para oferecer sacrifício. Isso é lá no tempo do Antigo Testamento. E ele falou: mãe, eu não vou com a mãe para a igreja, não. A mãe falou: mas filho, eu preciso levar um cordeiro para oferecer em sacrifício no seu lugar. Eu falei: não, mãe, eu não vou, eu sou muito feio. Eu sou feio demais. E chega lá o sacerdote, vai até rir de mim. Falou: filho, o sacerdote não quer ver você. Ele quer ver o cordeiro que você está levando. Não é você que o sacerdote vai examinar. Se você tem defeito, se você tem mancha, se você é manco, se você é cego. Não é para você que o sacerdote vai olhar. Ele vai olhar para o cordeiro que eu estou levando, porque o cordeiro está te substituindo. O cordeiro vai morrer no seu lugar. Então o sacerdote não quer saber se você é feio, se você é bonito. Ele quer ver o cordeiro. Então assim, isso é o Mombrana que fala. Então Deus não está olhando para nós. Deus está olhando para Jesus. Não é para nós que ele está olhando. Porque nós, o Mombrana diz, que nós estamos banhados com o sangue de Jesus Cristo. Ele explica isso numa das mensagens, eu creio que é as duas mensagens que eu já li dele. Uma é a água da separação, outra parece que é o Cordeiro de Deus. O Mombrana disse assim, que no Antigo Testamento tinha duas aves que era levado para sacrifício. O sacerdote cortava o pescoço de uma, da outra não. Ele pegava o sangue do pescoço dessas aves que ele cortava, não derramava na terra. Ele derramava em cima da ave viva. Então a ave viva ficava banhada com o sangue e a outra ave morria. Aí o sacerdote soltava a viva e ela saía batendo asa, espraigindo o sangue e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da tua glória. Esse louvor não encontra lá em Isaías 6. O Mombrana diz que é o louvor que nós cantamos quando nós estamos banhados com o sangue de Jesus Cristo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes santo. Santo como Pai, Santo como Filho e Santo como Espírito Santo. Senhor dos Exércitos. Aí você vê um, Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da tua glória e nós somos a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Então, meus irmãos, o Salmo 91, ele está atrás de caminhão, ele está aberto na cabeceira de cama, ele está nas portas, colado à página, ele está aberto em cima da mesa, o Salmo 91. Mas o Salmo 91 é só para aquele que habita em Jesus. Quem está fora de Jesus, o Salmo 91 não é para ele. A promessa é feita para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. A sombra do Onipotente descansará. Então você descansa na sombra do Onipotente, na sombra de Deus. E a sombra de Deus é as promessas. A sombra de Deus é as promessas. Abraão foi uma sombra de Jesus. Isaac foi a sombra de Jesus. Jacó, graça, foi a sombra de Jesus.
José, perfeição, foi a sombra de Jesus. Moisés, o nenê, que o faraó quis matar, é a sombra de Jesus, porque também Jesus, faraó, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Matança de criança. Moisés foi a sombra disso. Então, Josué foi a sombra de Jesus, levando nós para o Canaã e colocando nós em ordem, cada um na sua posição. Olha aí, Josué, colocando Israel, cada um na sua terra. O que é isso? Mostrando para Jesus. Cada um de nós tomamos a nossa posição no corpo de Jesus. Um é orelha, outro é pé, outro é mão. Mas o importante é que todos nós estamos no corpo de Jesus. Nós somos membros do corpo de Jesus. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, o Salmo 91, ele é uma promessa que Deus cumpre, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Mas ele vale para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É a mesma coisa das 6 cidades de refúgio. As 6 cidades de refúgio não era para qualquer um. Qualquer um corria lá e se escondia. É para aquele que fez crime por acidente. Não é para aquele que fez crime premeditado. Aquele que matou premeditando. Não é para esse. É para aquele que matou acidentalmente. É para esse que era a cidade de refúgio. É para esse. Então, e quem é a cidade de refúgio? Não é Jesus? Jesus é a cidade de refúgio, e era 6. 6 é o número do homem. As 6 cidades de refúgio apontam para Jesus, que dando para cada filho e filha dele assistência, dando apoio para aquele que se esconde em Jesus. Porque quando a pessoa entrava na cidade de refúgio, o vingador de sangue não podia fazer mais nada para ela. Porque o sacerdote saía e era responsável pela pessoa que entrava na cidade de refúgio. Então o vingador de sangue chegava e ele não conversava com o pecador, com o assassino. Ele tinha que conversar com o sacerdote. Aí entra Jesus. É Jesus que toma nossa dianteira. Satanás não tem nada de conversar comigo, conversar com você. Satanás tem que conversar com Jesus. Para começar, irmão, nós nunca expulsamos demônio. Como que nós vamos expulsar demônio? Quem expulsa demônio só é Jesus Cristo. Só Ele que pode expulsar demônio. Agora, se Ele está em mim, se Ele está em você, então a voz não é nossa, é de Jesus, a autoridade não é nossa. A autoridade de expulsar demônio é de Jesus. Quem somos nós para expulsar demônio? Quem é nós para expulsar Satanás? Cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de falha. Quem é nós para expulsar demônio? Quem expulsa demônio só é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o sacerdote, ele saía na porta da cidade de refúgio e perguntava para o vingador de sangue que queria matar. A pessoa que matou seu irmão, seu pai, mas matou por acidente. Ele falava, o que o senhor quer? Quero tal pessoa que entrou aí. Não, agora ela está sob a minha proteção. Ela está sob a minha proteção. Agora, o sacerdote é que falava com o vingador de sangue. O irmão Branham disse que ele parou o seu cavalo para descansar e ele pegou o binóculo e ele viu à distância umas águiazinhas brincando, uma com a outra assim num capim. Elas brincavam, corriam, e aquela águiazinha toda brincando. Aí o irmão Branham falou assim, mas como é que aquela águiazinha tão livre, tão alegre, tão segura? E se vier um coiote, pode pegá-la. Aí o irmão Branham olhou um pouco para cima, ele viu uma árvore. E na árvore estava a mãe águia sentada, olhando a águiazinha brincar. Ela não estava brincando junto. Ela só estava observando eles brincar. Aí o irmão Branham disse, ai de um coiote se pegar uma águiazinha. Vai ter com a mãe.
vai ter com a mãe águia. Assim é Deus, irmão. Deus está observando nós. E cada vez que o inimigo se aproxima de nós, Deus toma providência. Deus toma o nosso lugar. Ele fez isso lá em Israel. Quando Israel saiu do Egito, que eles entraram dentro do Mar Vermelho, agora aberto. O exército de Faraó vinha atrás, seu cavalo, seus cavaleiros. E era todo homem treinado para a guerra. Seus cavalos eram cavalo de guerra. A carroça era carroça de guerra. Tinha aquele raio cortante ao lado. Aonde batia, cortava. E os cavaleiros de Faraó vinham atrás. Mas entre os cavaleiros de Faraó e entre o exército de Deus, e entre o povo de Deus, estava Deus. E os cavaleiros de Faraó não conseguiram avançar. A roda da carroça, ela ficava atolada na lama, e sendo que para Israel não tinha lama, mas para o exército de Faraó tinha lama. Tinha lama. Mas para o povo de Israel, a terra, o caminho no mar era seco. Mas para os cavaleiros de Faraó não era lama. E o cavalo empinava e não conseguia avançar, porque o Mombrana disse que o cavalo via a coluna de fogo que estava entre Israel e entre o exército. Para ele chegar em Israel, eles tinham que passar pela coluna de fogo. Aí é Deus, não tem como passar. Então, entre nós e Satanás está Deus. Por isso que São Pedro disse, o diabo está rugindo como um leão ao nosso derredor. Ele não diz que está ao nosso redor, derredor. Porque quem está ao nosso redor é Jesus. É os anjos de Jesus. Nós guardando. Não é isso que o salmista diz? O anjo do Senhor acampa ao vosso redor, ao redor daquele que teme. Também não é de qualquer um, não. O anjo do Senhor não é qualquer um que ele está acampado ao redor, não. É daquele que teme. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra de todo o mal. Então a gente pensa que as coisas é para todo mundo. Mas não é para todo mundo, não. Não é assim que é, vale para todo mundo. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência. Para Abraão e a sua descendência. Não foi feito para o universo, não. Foi feito para Abraão e a sua descendência. Então veja bem, o Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita em Jesus. Aquele que habita, que mora em Jesus. A sombra do Onipotente descansará. Não vai temer o terror noturno, o terror da noite, nenhuma praga chegará à sua tenda. Sua tenda é a sua casa, sua tenda é você. Nós somos chamados na Bíblia de tenda do Senhor. Nós também é uma tenda do Senhor. Nenhum mal chegará à vossa tenda. Não tem que ter medo de macumba, não tem que ter medo dos macumbeiros, não tem que ter medo de feiticeiro, porque o Salmo 91 diz que nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal chegará à sua tenda. Nós temos que olhar bem, meu irmão, em Geazi. Geazi era o moço de Eliseu. Geazi levantou cedo e quando ele olhou para fora de casa, ele viu o exército da Síria todo ao redor da casa. Aí ele entrou para dentro e despertou Eliseu, dizendo: ó homem de Deus, nós vamos morrer, porque o exército da Síria rodeia a nossa casa. Aí Eliseu falou: Senhor, abra o olho dele para ver o seu exército, porque está vendo o exército da Síria, mas não está vendo o teu. E quando Eliseu
abriu o olho dele para ver o exército de Deus. Aí ele viu e mas nós não vê a solução. Nós vê o que o diabo faz, mas nós não vê o que Deus está fazendo. Nós vê a noite, mas nós não conseguimos ver o dia, que é mais forte do que a noite. Sempre a luz pôde com as trevas. Sempre o milagre de Deus, a cura de Deus pôde com a saúde. Sempre a vida é mais forte do que a morte. Sempre a coragem é mais forte do que o desânimo. Sempre o Espírito Santo é maior do que o espírito das trevas. Sempre é maior. O que nós temos é o maior. O que nós temos é maior. Seja qual é o problema que você está enfrentando, a graça de Deus é maior do que ele. Então, tenha fé em Deus. Continua caminhando, crendo na presença de Deus na tua vida. Nenhum mal chegará à tua tenda. Não tenha que temer o terror noturno, tanta morte, tanta desgraça. Mas você não tem que temer, porque você está protegido por Jesus Cristo. Você mora em Jesus. Jesus é seu lar. Jesus é a sua casa. Aonde você habita. Deus falou assim: eu derribarei esse templo. Em 3 dias levantarei de novo. Mostrando que Jesus é um templo. É um templo que Deus mora nele. Que Deus habita nele. E nós moramos com Deus dentro desse templo. Então, meu irmão, nós lê no livro de São João, capítulo 14, ele diz: na casa do meu pai há muita morada. A casa do pai que ele falava era ele. Ele era a casa do pai, que tinha muita morada. Na casa do meu pai era ele. Tem muita morada. Vai preparar lugar. No Calvário ele foi preparar lugar. E voltarei para vós mesmo. Foi quando o Espírito Santo desceu em Atos 2. Ali ele estava cumprindo a promessa de voltar. E tomarei vós para mim mesmo, para onde eu estiver, esteja vós também. Embora que toda a Escritura tem 2 lados. Toda a Escritura tem 2 lados. Significa, na casa do meu pai há muita morada, significa o corpo dele, e também significa a Nova Jerusalém, que é a cidade que está sobre o Monte Sião. Sempre tem 2 lados, mas o lado principal, na casa do meu pai, tem muita morada, ele estava se referindo ao corpo dele. Vai preparar lugar. No Calvário ele preparou lugar, que ele morreu por nós para preparar lugar. E eu voltarei. Ato 2, ele voltou em espírito. Para onde eu estiver, vós esteja também. Por que onde ele está, nós está também? Porque nós estamos dentro dele. Depois continua Salmo 91, dando promessa. E é dado a ordem a teu anjo. É dado ordem ao teu anjo. Cada um de nós tem um anjo. O ímpio tem anjo? Tem, mas o anjo dele é caído. O nosso não é caído. O nosso não foi expulso do céu. Ele conservou ao lado de Miguel. E aquele que ficou ao lado de Lucifer caiu, é anjo caído, é anjo das pessoas. Tem pessoa que tem anjo caído. Essa não tem como ir para o céu, porque o anjo dela está caído, não tem representante no céu. O irmão Branda disse que a mulher samaritana tinha 6 homens, mas ela tinha representante no céu, o anjo dela não era caído. E o anjo de Caifás, o sacerdote, o irmão Branda disse que era caído. Por isso que ele chamou Jesus de Lucifer, de maior do demônio. E a mulher samaritana chamou Jesus de Messias. Eu vejo que tu é o profeta. E quando o Messias vier, vai falar todas essas coisas. Jesus falou para ela: eu sou o Messias. E ela creu. Caifás não creu. Aonde que estava o problema? É que o anjo de um era caído e o anjo do outro não era caído. Ela tinha 6 homens, mas o irmão Branham disse: a mente dela era virgem e o anjo dela não era caído. Aí ele fala assim: é dado ordem a teu anjo para guardar você no caminho,
para que você não tropeça em pedra alguma. Pedra quer dizer revelação, para que você não tropeça na revelação. Aí ele continua dizendo, né? 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não será atingido. Essas doutrinas erradas que tem saído por aí, mesmo pessoa com doutrina errada, falando que é outro mensageiro, falando que é oitavo, tudo isso daí não te atinge. Não te atinge. 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Mas tu não será atingido. Não tem que temer o terror noturno, não tem que temer nenhum mal, porque você está guardado dentro de Jesus. Você mora em Jesus. Jesus é a tua casa. Jesus é o teu esconderijo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para as perguntas. Por que a maldição recaiu sobre Canaã? Gênesis capítulo 9, verso 1. O que é o capítulo 9, verso 1? A Bíblia diz, Deus abençoou Noé e os seus 3 filhos. Deus abençoou Noé e os seus 3 filhos. Então o cão era abençoado por Deus, não tinha como Noé amaldiçoar. Porque ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. E cão era abençoado. Eu creio que é Gênesis 9, verso 1. Deus abençoou. Ele seria servo do seu irmão. Mas essa maldição, irmão Marcelo, Jesus tirou ela no Calvário. Essa maldição que Noé colocou, Jesus tirou ela no Calvário. Foi mostrado isso quando Jacó chamou seus filhos, chamou todos os seus filhos para ele abençoar. Ele cruzou a mão sobre Efraim e Manassés, que era filho de José. José falou, pai, o senhor está errado. O senhor está ponhando a mão direita no menor e a esquerda no maior. Falou, filho, não é eu que estou cruzando a minha mão, é Deus. Porque o menor vai ser, o maior vai servir o menor. Isso estava mostrando a cruz, que nós, os gentios, somos filhos. Israel é servo, eles vão servir nós. Então, Noé, a maldição que Noé colocou sobre Canaã, Deus tirou ela no Calvário, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Maldito, não é o madeiro que é maldito. Muita gente chama a cruz amaldiçoada. Mas a cruz é a nossa bandeira. A cruz, lá na eternidade, é a nossa bandeira, irmão Branham disse. A cruz é a bandeira do cristão. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus tirou a maldição que Noé colocou. O irmão William Pinheiro pergunta, era um sábio na Bíblia e ele foi morto como? Quem? Estevão. Estevão, ele foi apedrejado. Está lá no Ato dos Apóstolos, né? Estevão, ele era um dos sete diáconos. Estevão. E ele era cheio do Espírito Santo. Então ele começou a pregar Jesus de Nazaré, e isso aborreceu os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Aí ele começou a apedrejar Estevão. Aí Estevão disse, eis que eu vejo o céu aberto e Jesus sentado à sua destra. Agora a palavra sentado não é sentado como nós senta. A palavra sentado significa descansado. E direita significa poder. Eis que eu vejo o céu aberto, Jesus descansado no poder de Deus. A tradução é essa. Porque muita gente lê direita, pensa que é direita mesmo. Deus não tem direita. Outro pensa que Jesus está sentado.
Está escrito, Estevão assim, eu vejo o céu aberto, Jesus sentado à destra de Deus. Destra quer dizer autoridade. E sentado quer dizer descansado. Então, lá em Apocalipse 12, está dizendo que Satanás levou a terceira parte dos anjos com a sua cauda. E o Mambora diz que cauda quer dizer mentira. Ele levou com a sua mentira. Então, nós temos que ler a Bíblia, não podemos ler no natural, porque a Bíblia não está no natural, ela está no espiritual. E se nós lermos na carne, nós vamos entender na carne. Ela não está na carne. Então, Estevão foi apedrejado por ele confessar a Deus, pregar sobre Jesus, mas quando ele estava morrendo, ele falou, não, não, ele pediu, ele orou, falando assim, não impute nele esse pecado. O Mambanda diz que Estevão é tipo da noiva, que ela é apedrejada, que ela é rejeitada, mas ela ora dizendo, não imputa a ele esse pecado. Estevão quis dizer, Senhor, estão apedrejando eu, mas não culpa eles não. Não deixa eles perecer por causa disso não. Eles não estão fazendo nada para mim. Estevão não amaldiçoou, Estevão não condenou, mas pediu para Deus não impor sobre ele essa culpa. O irmão William Pinheiro pergunta, Estevão foi igual a Martim? Estevão foi igual a Martim. Ó, Martim, que eu sei que Martim, ele pegou a capa, não é Martim? Que pegou a capa e deu para o mendigo, a metade da capa, e depois ele foi orar, quando ele viu, não era o mendigo, era Jesus. Então, o Estevão, ele era um dos diáconos, e o Estevão aponta para a noiva. Agora, Martim era um dos mensageiros, né? Martim era um dos mensageiros das 7 eras da igreja, Martim era um dos mensageiros. O irmão Oliveira Marcelo pergunta, é possível que alguém seja salvo, receba o Espírito Santo por meio da fé, e outra pessoa, no caso de filho do irmão Hert Moisés, que não possui a fé e estava na beira dos transplantes, foi salva? Ó, irmão, a salvação, ela está num plano. A cura divina está em outro plano. A cura divina com a salvação não está no mesmo plano, né? Então, agora quando se trata de salvação, a gente tem que entender que há classe de salvo. Tem salvo que é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, e tem salvo que ele é salvo por obra, que ele será julgado no trono branco, segundo as suas obras. Tem salvo que ele é salvo por ser bom ao povo de Deus, é o caso daquele que deu copo d'água. Tem salvo que ele é salvo por salvação, por representação. Existe salvação por representação. A mãe é fiel, o pai é fiel, e Deus dá o filho para ele, salva o filho dele, por causa do amor, da fé do pai e da mãe. Isso daí não é agora, vem na hora da morte, vem faltando 5 minutos para morrer, como a Mombrana disse na mensagem, a manifestação dos filhos, parágrafo 17. Ele falou assim, aquele filho, aquela filha, pode ser rebelde o quanto for. Deus o salvará porque ele é a tua herança, ainda que seja que colocar ele na ferragem do carro ou colocar ele num hospital, mas Deus salva ele. São salvação por representação. Então a salvação tem classe, irmão. Ela não está numa classe só. Nós, a noiva, é salvo pelo que Jesus fez. A virginessa é salva pelo que ela faz para Deus. Nós é salvo pelo que Jesus fez por nós. E nós aceitamos o que Jesus fez. A virginessa é salva pelo que ela faz. Agora nem Enoque. Enoque foi arrebatado. Agora Noé teve que fazer a arca se quiser ser salvo. Teve que bater martelo, serrar tábua. É outro tipo de salvação. Então, veja o Daniel Cury. Daniel Cury é salvo porque não teve vergonha de Cristo aqui na terra. E ele não entrou no portão de pérola, que é da noiva. Ele, no trono branco, ele também não entrou por obra. Aí, quando ele estava para ser jogado no lago de fogo, ele ouviu uma voz mais doce do que a voz de uma mãe, que disse assim, pai,
ele, Daniel Cury, de fato, ele teve todos esses problemas. Mas só que tem uma coisa, ele não se vergonhou de mim na terra. E eu fiz uma promessa, para aquele que não se vergonhasse de mim, não vergonhasse do meu evangelho, eu não ia envergonhar dele perante os santos anjos. E Daniel Cury não se vergonhou de mim. Então vai, ponha tudo que ele fez, ponha na minha conta. Então a salvação, irmão, não é uma coisa só. Tem vários tipos de salvo, tem várias maneiras de salvo. Vamos para o pedido de oração. O irmão Oliveira Marcelo. Gostaria de pedir orações para a esposa do pastor João, que está se procurando no quadro de AVC. O irmão Oliveira Marcelo. Peço por maior presença do Espírito Santo em minha vida, além de orações para o meu amados irmãos da fé e meu pastor Verbo Cordeiro. O irmão Oliveira Marcelo peço oração para mim quando espero na lista do ponto de cor. O irmão Abernitz, peço oração para minha amada avó que está no quadro de AVC. Pai Santo, Todo-Poderoso é o Senhor Deus. O Deus que não dorme, o Deus que está sempre presente. Aquela multidão, aquela compaixão que o Senhor teve, tenha hoje das mães, tenha hoje dos pais, tenha hoje, Pai, dos filhos, e que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um. E o Senhor pode, o Senhor é Deus, o Senhor é dono do céu e dono da terra, tudo é teu, tudo o Senhor conquistou para ti, sem ti nada se pode fazer, mas o Senhor tudo pode, Pai Santo. Eu peço também a restauração da mão esquerda da minha esposa. Eu peço que o Senhor traga de volta, Pai. Ainda que a medicina tenha dificuldade, mas para o Senhor não está na medicina. O Senhor criou a medicina. O Senhor é maior do que a medicina. O Senhor é maior do que todos os remédios, Pai. Então, Senhor, estamos confiantes em Ti e não vamos, Pai, abrir mão da nossa fé em Ti, mas pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, aumenta o nosso conhecimento, aumenta nosso amor pela Tua presença, pela Tua graça, Pai. E ajuda nós a amar um irmão, a amar o outro, porque quando nós amamos o outro, aí nós conseguimos amar Ti, Pai. Porque o Senhor disse, se você não ama quem vê, você não pode amar quem não vê. Então ajuda, acrescenta o nosso amor à palavra, acrescenta o nosso amor aos irmãos, às irmãs, em nome de Jesus Cristo. Amém.